Paz do Senhor Jesus esteja conosco, amém? Amém? Eu falei com o Senhor Jesus, eu falei com Jesus, não foi com ninguém não, que eu não ia me emocionar. Mas eu não tenho como não me emocionar, porque eu tenho uma palavra, amém? E eu tenho uma palavra do Senhor antes de ter sido convidada para estar aqui. O Senhor já tinha liberado uma palavra sobre nós, que estaríamos aqui. E quando Ele liberou a palavra sobre nós, eu estava lá na nossa cidade. Nós fomos em Barbacena esses dias, fui ver a família. E o Senhor falou com a gente lá, né, amor? O Senhor falou com a gente lá, e uma das coisas que Ele disse, Ele falou, só esteja disponível. E eu não tenho como não emocionar, porque quando o Senhor faz, é porque Ele já falou antes que faria, né? A palavra que sai da boca de Deus é um decreto. E Ele fala antes. O Senhor não faz nada sem que avise os seus servos, os profetas. E quando a gente recebeu o convite na terça, o Senhor falou com a gente na segunda-feira pela manhã. E quando recebemos o convite na terça-feira, na verdade o pastor Gil falou assim, você vai estar disponível domingo? O meu marido falou assim, coloca a tua barba de molho que você vai pregar. E o pastor falou, e eu falei que estaria disponível, e ele falou assim, então prepara a palavra que você vai pregar. E quando eu digo isso, eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre o Senhor, que aquele que fala é que cumpre. E na quarta-feira, o Senhor, né, já tinha ministrado a palavra que Ele daria hoje. E na quarta-feira ali naquele... E eu não dormi não, gente, não dormi de terça para quarta. Porque a palavra estava borbulhando no meu coração. E não dormi de quarta para quinta. Chegou quinta para sexta, eu falei assim, vou ter que colocar no papel. Porque se eu não colocar no papel, eu não vou dormir de quinta para sexta, não vou dormir de sexta para sábado, não vou dormir de sábado para domingo. Vou ter que colocar no papel aquilo que o Senhor está colocando. E de fato foi isso. Depois que eu coloquei, eu consegui dormir. E quando eu digo isso, eu falo... E na quarta-feira, eu preciso de contar isso, tá, irmãos? Porque quando eu falo isso, mais uma vez, não estou falando sobre mim, estou falando sobre aquilo que Deus faz, sobre aquilo que Deus é e sobre aquilo que Ele fala e Ele cumpre. E ali, quarta-feira, conversando com o Senhor, eu falei assim, Senhor, o Senhor vai me colocar ali para pregar naquele lugar. E o Senhor me levou lá 9 anos de idade, quando eu tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade, e eu já louvava o Senhor desde os 3 na casa do Senhor, para a glória de Deus. Mas 9 anos de idade eu fui convidada para pregar. E eu preguei para uma multidão, com 9 anos. E o Senhor liberou palavras a nosso respeito aqueles dias. E depois passou o tempo, nós louvamos em frente de multidões. Nós liberamos palavra de oferta no meio de multidões. Nós testemunhamos no meio de multidões. Mas quando o Senhor nos entregou o chamado pastoreio... Né, pastor Gilberto? Nós não pregamos por mais de 30 pessoas. Quando pregamos por mais de 30 pessoas, a igreja estava lotada, né? Quando pregamos mais de 30 pessoas, a igreja estava abarrotada de gente. E diante do processo de obediência do Senhor, chegou um dia que falamos, vai chegar um dia, onde estávamos, que eu pregaria só eu e meu filho estaria no culto. Porque obedecemos ao Senhor e em obediência ao Senhor, o Senhor nos falou que um dia desse chegaria. E teve dias que era só eu e Samuel. E eu preguei ao Senhor. Nós fizemos o culto, nós abrimos o culto. Nós louvamos ao Senhor como nunca louvamos antes. Louvamos do jeito que a gente louvou na nossa casa, né? Sem muitos protocolos às vezes, né? Porque na nossa casa a gente é a gente, né? E louvamos ao Senhor como nunca. E entregamos a palavra. E eu entreguei a palavra, eu e meu filho recebemos do Senhor a palavra. E olha, lindo que oramos e não acabou o culto. Samuel falou assim para a mãe, mãe, você não vai ministrar a bênção apostólica? E o Senhor me trouxe a memória esse dia. Não foi sobre mim, mais uma vez. É para falar que Ele é o Deus que cumpre aquilo que Ele me disse lá aos 9 anos. E é o Deus que faz quando a gente decidiu obedecer ao Senhor, mesmo quando ia pregar para uma pessoa só. Amém? Porque o Senhor... Glória a Deus por isso. Porque o Senhor é aquele que cumpre. E eu quero honrar o Senhor por isso. E honrar a pastora Claudinho, o pastor Gil. Porque quando o Senhor fala com a gente, Ele entregou aos pastores que Ele queria fazer isso hoje.
e eles tiveram o ouvido sensível para ouvir aquilo que o Senhor queria, né? E nós honramos a vida deles porque o Senhor nos trouxe lá da nossa terra, nos trouxe para passar um tempo em Santa Terezinha, em Itatiaia-Sul, e nos trouxe para cá. E nós honramos e respeitamos a unção que eles carregam, porque eles ouvem ao Senhor, eles amam a Deus. E se eu posso te dar um conselho, esteja perto de líderes que amam o Senhor e que ouvem a Deus. Será muito diferente. Seguir quem ama a Deus, quem ouve a Deus, né? Nossa palavra do Senhor fala que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Viva e eficaz. Ela produz o efeito pelo qual ela é destinada. Ela sempre, né, um remédio eficaz, ele cumpre o efeito dele. E a palavra é viva. Ela penetra juntas e medulas e separa, né? Penetra juntas e medulas. Vamos ler a palavra? Eu confesso, eu falei com o Cris ali que eu estou nervosa. Eu estou nervosa e às vezes a gente... Vamos ler essa palavra? Eu não vou, não é essa palavra que eu vou pregar. Vamos pregar sobre você tem uma palavra, amém? Falei para o seu irmão do seu lado. Você tem uma palavra. Fala com voz de profeta. Fala com voz de profeta, você tem uma palavra. Você está declarando a palavra de Deus. E agora você vai falar sobre você mesma. Eu tenho uma palavra. E nós estamos aqui, gente, porque nós temos uma palavra. Amém? Hebreus 4:12. Eu vou ler porque em tempo de nervosismo a gente não consegue. A palavra de Deus é viva e poderosa, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e discerne pensamentos e intenções do coração. Amém? Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, Pai. Estamos aqui por causa da Tua palavra, Senhor, liberada a nosso respeito, liberada a respeito da Tua casa, Pai. E nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, disponível à Tua vontade, Pai. Senhor, que a mente dos Seus filhos, Senhor, seja cativa a Ti, Pai. E que toda expectativa em cima da pastora Jaqueline seja jogada por terra em nome de Jesus. Porque a expectativa tem que ser no Senhor. E Pai, como diz a canção cantada nesse altar, estou esperando para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã. E nós cremos no Teu agir, no Teu poder, e é só sobre o Senhor, ó Pai. Nós cremos em Ti, Senhor. Amém? Você tem uma palavra liberada. E aí, para nós que somos chamados pelo Senhor, para liberar profeticamente, talvez você vai falar assim comigo: mas eu nunca recebi uma palavra, nenhum profeta chegou perto de mim e declarou uma palavra. Nenhum profeta chegou perto de mim, mas aqui, ó, essa palavra é a maior profecia. Essa palavra é a maior profecia. E essa palavra diz ao meu respeito que antes que eu formasse no ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu. Essa palavra diz ao seu respeito que te constituiu, te chamou para o profeta às nações. Amém? Essa palavra também diz que todos os dias estão escritos no teu livro, quando nenhum deles havia ainda. Amém? Então você pode falar: eu tenho uma palavra? Você crê nisso? Porque o Senhor disse isso a seu respeito. Em Isaías 49, irmãos, eu vou citando alguns versículos aqui, tá? Se você quiser acompanhar, esteja à vontade. A gente vai percorrer pela Bíblia. Em Isaías 49, 1 e 2.
Vou ler ali. Escutem-me, ilhas, ouçam, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada e escondeu-me na sombra da sua mão. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. E a pergunta que eu quero fazer hoje, ao passo que eu tenho uma palavra liberada a meu respeito desde que eu nasci, por que eu estou vivendo coisas não condizentes com a palavra liberada de Deus a meu respeito? Por que eu estou vivendo às vezes cabisbaixo? Por que eu estou vivendo aquém daquilo que o Senhor tem para mim? Será porque a palavra, nós lemos, a palavra é viva? Ela é eficaz. Então, a partir do momento que a palavra é liberada, ela vai cumprir o efeito pelo qual foi destinada, não é? Nós não dissemos isso? Nós não lemos isso? Então, por que eu e você estamos vivendo aquém daquilo que Deus espera de mim? E Deus espera de mim. Deus tem expectativas a meu respeito. E não é relativo é relativo àquilo que eu vou responder segundo aquilo que Ele tem ao meu respeito. Porque eu já contei essa experiência aqui para os irmãos, uma reunião, né? E eu vou repeti-la, porque o Senhor tem falado isso, alguns, Ele continua falando. Muitas vezes o Senhor coloca dentro de nós, Ele está dentro de nós, na verdade, né? Ele habita em mim e habita em você. E diante de circunstâncias, diante de situações, diante de ventos, a gente sufoca o que Deus é dentro de nós. E o Senhor muitas vezes fala assim: não desista. Você imagina o Deus do céu, que criou todas as coisas, que habita dentro de mim, e virar para mim e falar assim: não desista. Não desista daquilo que eu entreguei para você. Não desista daquilo que você é em mim. Então depende de mim. Não é sobre a palavra ser viva, ser eficaz. Ela é. A palavra não diz a palavra era viva. A palavra não diz a palavra será viva. A palavra diz ela é viva. Ela é eficaz. E por que eu e você não vivemos o que a palavra diz ao meu e ao seu respeito? Porque muitas vezes falta em nós posicionamento. Falta em nós crer aquilo que foi liberado sobre nós, né? E o Senhor fala assim, muitas vezes Ele quer fazer e Ele sempre quer fazer. E Ele conta que eu não desisto daquilo que Ele quer fazer. Olha como é que pode uma coisa dessa. Eu tenho a capacidade de impedir o que Deus quer fazer na minha vida e através da minha vida, porque eu não me posiciono. Não é forte? E o que acontece? A palavra de Deus, eu estava estudando sobre isso. Olha que interessante. Um dia lá o Senhor, através dos profetas, né? Falaram muitas pelos profetas que um dia Jesus viria. E através de Isaías falou assim: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Não é? E um dia, lá quando Jesus nasceu, olha para você ver que poderoso isso. Quando Jesus nasceu, os reis magos vieram e falaram com o rei Herodes lá, onde que estaria Jesus, porque seguiram a estrela. E a palavra de Deus diz que o rei Herodes ficou muito preocupado. O rei Herodes ficou muito preocupado e pediu que os escribas e os da lei viessem para ler o que estava sendo dito na profecia. E sabe o que eu aprendo com isso? Que às vezes o meu inimigo crê mais na profecia liberada a meu respeito do que eu. O Herodes creu tanto na profecia liberada, que ele falou assim, ele fala, no texto bíblico fala que ele temeu e toda Jerusalém temeu. E ele falou assim: traz-me os escribas para dizer. Mateus 2, coloca ele para nós, Mateus 2, fazendo um favor. Verso 3, Mateus 2, olha, você vai ler. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. No próximo versículo,
Tendo reunido os chefes de sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E lhes responderam: em Belém da Judeia, porque assim escreveu o profeta. Pensa só, Herodes creu no que disse os profetas, e eu e você, que andamos com Jesus, que temos Ele, que habitamos dentro de nós, não cremos no que Deus diz a nosso respeito? Meu Deus, como é que pode? E aí fala na palavra que o Herodes se armou, se preparou e fez o quê? Ordenou uma matança. Pensa só, ele ordenou que matasse todos, porque ele cria na palavra liberada. E quando eu recebo uma palavra, imediatamente o meu inimigo se levanta contra mim, para impedir aquilo que Deus quer fazer ao meu respeito, aquilo que Deus quer fazer em mim e através de mim. E nós não entendemos o processo. Nós recebemos uma palavra e imediatamente, e eu também entendo que imediatamente após uma palavra liberada, o processo se levanta. Porque Deus não dá o processo e libera a palavra, Deus dá a palavra e o processo começa. E aí muitas vezes esse processo começa, é o inimigo discernindo aquilo que Deus entregou sobre mim, e eu não consigo discernir aquilo que Deus entregou sobre mim. Aí se levanta e eu fico cabisbaixo. Por quê? Porque eu não creio sobre a palavra liberada ao meu respeito. E o que o Senhor quer fazer comigo e com você hoje é que você creia e viva a palavra liberada ao teu respeito. Por isso você vai declarar: eu tenho uma palavra. Você consegue entender a força de você declarar: eu tenho uma palavra? Declarei: eu vou viver segundo a palavra liberada de Deus a meu respeito. Amém? Quando eu digo do processo, você vê que também, né, José recebeu uma palavra. Primeiro ele recebeu o sonho, né? Imediatamente após o sonho, foi vendido. Imediatamente. Então toda palavra liberada ao meu respeito, imediatamente eu vou sofrer oposição, para que eu não viva aquilo que Deus declarou sobre mim. E aí eu vou escolher se eu creio na palavra liberada ou se eu me prostro diante do processo. Você vê que Jesus, quando foi batizado, o Senhor falou com ele, quando ele estava ali sendo batizado: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E imediatamente aí não foi oposição, foi o próprio Espírito de Deus que o conduziu ao deserto. E quando chegou ao deserto para ser tentado, fala, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então eu entendo aqui também que imediatamente após eu ouvir uma palavra de afirmação de Deus, o próprio Deus vai me levar em situações para que me prove se eu creio na palavra liberada ao meu respeito. E quando Satanás falou com Jesus, a primeira coisa que ele disse foi o quê? O que ele disse? Se tu és filho. Se tu és filho. Por quê? Porque Deus tinha acabado de dizer para ele que ele era filho. Então, à medida que eu recebo uma palavra, vai vir Satanás, mas Deus vai me levar a esse lugar e permitir que Satanás me pergunte: você é mesmo aquilo que Deus declarou ao seu respeito? E aí não é com Deus essa resposta. A palavra é viva, ela é eficaz, mas é o que eu respondo para o Senhor que vai determinar se eu vou sair dali vitorioso ou não. Interessante que também Pedro, no dia que foi chamado pelo Senhor para ser discípulo, estava lá, né? Não tinha pescado nada. E o Senhor Jesus pegou o barco dele e falou com Pedro assim: lança a tua rede do lado direito. Pedro sabia que não tinha pegado nada, tinha sido fracassado, mas o Pedro falou assim: eu não pesquei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede.
E nós sabemos o que aconteceu quando ele lançou a rede, né? Ele pegou tantos peixes que ele não conseguia segurar. O Pedro, esse mesmo Pedro, viu o Senhor liberar a palavra para o centurião. Quando o centurião falou assim: Senhor, de autoridade eu conheço, né? Parafraseando aqui, de autoridade eu conheço. Se eu digo para o meu servo ir, ele vai. Se eu digo para ele vir, ele vem. Mas se tu liberar apenas uma palavra, o meu servo será curado. E nesse caso, Pedro estava ali escutando o Senhor liberar uma palavra. E Pedro andou com Jesus ali por todo o caminho, viu Jesus liberar palavras. Vai, não peques, né? O que queres que eu te faça? E Pedro viu. E um dia nós conhecemos a passagem de quando Jesus andou sobre as águas. Nós vamos ler? Essa aqui eu quero ler com você. Mateus 14, 22. Amém, irmãos? Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Sequência. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, e ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: tenham coragem, sou eu, não tenha medo. Aí o Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro sobre as águas. Vamos parar por aí por enquanto. Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ao teu encontro sobre as águas. O Pedro, que tinha ouvido a palavra do Senhor dizer: lança aqui do lado de cá. O Pedro que ouviu o Senhor dizer: liberar uma palavra e o servo ser curado. O Pedro que ouviu o Senhor liberar a palavra todo o tempo, não falou: se é tu, Senhor mesmo, eu vou aí. Ele cria que era o Senhor Jesus, não cria? Então ele poderia ir. Ele só ia saber se era Jesus ou não, se ele afundasse ou não, né? Mas ele não falou assim, ele falou assim: se for o Senhor, manda eu ir. Porque Pedro sabia o poder da palavra. Que se o Senhor falasse vem, ele podia vir. Se o Senhor falasse assim: vem caminhar em cima da minha palavra, o Senhor falar vem, era uma palavra liberada que garantia para Pedro a condição dele ir. Pedro sabia o poder da palavra. E não foi à toa que ele falou assim: manda eu ir, porque se o Senhor liberar uma palavra eu vou. Amém? E o Senhor falou: vem. E o Senhor Jesus poderia ter falado: tá bom, Pedro, tá bom, Pedro. Mas o Senhor falou: vem. E esse vem era o Pedro, era Jesus calçando os pés de Pedro para que Pedro andasse sobre as águas. A palavra liberada, o Senhor tem uma palavra a meu respeito. E às vezes Ele fala comigo: vem. E se eu acreditar na palavra dEle, eu vou. Não é? E eu acreditar na palavra dEle tem a ver com intimidade, tem a ver com relacionamento. Porque se eu não conheço a voz dEle, e eu não vou escutar Ele falar vem comigo, não. É intimidade, é relacionamento. E às vezes você vai falar assim: pastora Jaqueline, o Senhor fala com a gente toda hora. Você fala assim: pastora Jaqueline, o Senhor fala com a gente toda hora? Eu fico abismado de você perguntar isso, se o Senhor não fala contigo toda hora. Porque se eu sou amiga dele, se eu converso com ele, como é que ele não fala comigo toda hora? Como é que eu consigo andar? Como é que eu consigo respirar? Como é que eu consigo fazer? Como é que eu consigo ir? Como é que eu consigo decidir se ele não fala comigo? Se você não fala com ele, o Senhor está nos chamando a um relacionamento? Porque só quem conhece que discerne a voz do pastor, não é? Só quem conhece discerne a voz do pastor. Se Pedro não conhecesse, ele falou: se tu liberar uma palavra, eu venho. Eu penso, quando Jesus falou vem, será não? Pedro reconheceu a voz, não reconheceu a voz? Foi por isso que ele foi.
E ele reconheceu a voz do Senhor. E o Senhor quer que eu e você tenha relacionamento com Ele. Amém? A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Um dia, o Senhor... Eu escrevi tantas coisas. E nós vamos entregar segundo aquilo que o Senhor tem mandado. Eu falei com o Vicente, eu estava falando com ele, só falei com ele assim, ó, amor, eu escrevi tanta folha. Ele falou assim, minha filha, você tem que tomar cuidado com o tempo. E hoje eu falei assim com ele, eu só vou entregar aquilo que Deus mandar. Amém? Porque o nosso compromisso é com Ele, né? Eu tenho que entregar aquilo que Ele manda. E eu volto à pergunta. Por que que eu e você, tendo uma palavra liberada ao meu respeito, a nosso respeito, estamos vivendo aquém daquilo que Deus espera de mim? Nós sabemos, e eu vou repetir novamente, a palavra dele é viva. A palavra dele é eficaz. Ela vai produzir o efeito pelo qual ela foi destinada. E por que que eu não estou vivendo aquilo que a palavra liberou ao meu respeito? Não é Deus? Sou eu que não me posiciono? Sou eu que não me disponho? Sou eu que não quero? Sou eu que falo até aqui eu vou, daqui para frente eu não vou mais? Não é? O Senhor quer que hoje eu viva segundo a palavra dele liberada a meu respeito. Sabe por quê? O pastor Sérgio, essa semana, quarta-feira, falou assim para mim, né? Falou sobre que eu me liberou uma palavra a respeito, né, de que eu iria pregar. Ele já sabia, eu nem sabia que ele sabia, mas o Senhor sabia de todas. E eu fiquei quietinha, não falei com ninguém porque eu tinha medo. Falei, meu Deus, eu não vou falar com ninguém. E o pastor Sérgio chegou para mim, o Senhor Jesus te use. Aí ele falou, nós temos grandes expectativas. E naquela hora o Espírito foi em mim, porque ele já tinha falado comigo de manhã, que já tinha falado comigo há tempos e tem falado de vez em quando, que a expectativa é Ele que tenha o meu respeito para que eu coloque para fora aquilo que Ele colocou em mim. Então, se Ele colocou em mim, Ele é responsável pelo aquilo que Ele coloca, não é? Porque foi Ele que coloca, mas Ele espera que eu corresponda àquilo que Ele colocou sobre mim. É onde que muitas vezes Ele fala comigo, não desiste. Porque se eu desistir, eu aborto aquilo que Ele tem para fazer por mim, para aquilo que Ele tem que fazer para mim. Desistir sou eu que decido, né? E quando, por causa das circunstâncias, por causa da luta eu decido, é porque às vezes eu estou dando ouvido às circunstâncias, não estou dando ouvido à palavra liberada de Deus ao meu respeito. Porque quem fala para mim é Deus, não é qualquer um, né? Quem fala para mim que está dentro de mim, que quer me usar, que quer falar, que quer fazer, não é pastor Gil, não é ninguém, é o Espírito Santo de Deus, e Ele é responsável por aquilo que Ele fala. Eu só tenho que abrir a minha boca, eu só tenho que fluir naquilo que Ele me entrega, né? E aí, olhando isso tudo, o Senhor me levou lá para Ezequiel 37. E Ezequiel 37 também nós vamos ler. Todo mundo conhece essa palavra que fala a respeito do vale de ossos secos. Todo mundo conhece essa palavra. Vamos ler lá? Ezequiel 37. Ezequiel 37. Vamos ler? Eu quero que você leia essa primeira parte aqui, ó. Vamos ler o versículo 1, todos juntos. 1, 2, 3. A mão do Senhor estava sobre mim, e Deus seu Espírito me levou para meio do vale cheio de ossos. Amém? Quem me levou no vale? Foi a mão dele, não foi? A mão dele me levou para o vale. Não foi Satanás que me levou. Não foi ninguém que me levou lá. Foi quem me levou lá, foi a mão do Senhor. Eu vou contar uma coisa para os irmãos. Foi que dia, amor?
Quinta? Sexta que eu perguntei para você a questão do... Se você conhece essa palavra? Sexta-feira eu falei, se ele conhece, né? Eu falei, sabe bem, né, os diálogos, isso que eu perguntei para ele. Amor, você sabe bem os diálogos de O Vale dos Ossos Secos? O que ele me falou? Mais ou menos, eu sei mais ou menos. Por quê? Ele falou assim, esteja disponível para aquilo que Deus quer fazer. Ele falou assim, não vou fazer nada não. A palavra que o Senhor entregou para você. Eu falei, que é isso, amor? Esteja disponível, né? Se o Senhor te mandar, faz, né? E ele ficou calado, entendendo que Deus poderia. E quando o Senhor me dava a palavra, eu falei assim, né? Eu pensei, vou te chamar para que você me ajude nessa finalização. Mas ontem à noite o Senhor me falou, não, vai ser a mão do Vicente que vai te conduzir. Quem vai te conduzir por esse momento aí, final da palavra, sou eu. E a mão... Nós cremos em atos proféticos, amém? Na Bíblia tem um caso de um homem, um rei, que entendeu que o profeta era de Deus e foi lá nele, quando ele estava morrendo. E falando que ele estava em perigo, né? Parafraseando. E o profeta já morrendo pegou arco e pegou flecha e falou falou com o rei, atira, né? E a gente estudando entende que uma aljava tem 20 flechas, dá 30. E o rei falou assim, ó, atira essas flechas aí, que você vai ter a vitória na sua plenitude. E o rei atirou 3 vezes, né? E quando ele tirou 3 vezes, o profeta ficou muito bravo, muito nervoso. E falou assim, se você tivesse atirado tudo que você tinha, você teria tido toda a vitória. Mas porque você liberou só 3 flechas, você vai vencer só 3 vezes. O que eu quero dizer com isso? Que atos proféticos, a palavra vem de Deus para o profeta. E quando eu ajo no meu ato profético, eu estou entendendo a palavra liberada, e eu estou crendo na palavra liberada, e eu estou agindo conforme a palavra liberada. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falei com o Vicente que eu ia pedir ele para fazer uma... Sabe, não é um teatro, porque não é teatro, é ato profético. Não é teatro. Você vai me conduzir pela igreja, que a mão do Senhor conduziu até o vale. Mas o Senhor falou assim, quem vai conduzir sou eu. Porque o Senhor quer que eu e você viva conforme a palavra liberada dele ao meu respeito. E a palavra diz aí que... Você coloca ali para mim novamente, fazendo um favor, que a mão do Senhor conduziu até o vale. A mão do Senhor conduziu até o vale. E às vezes o meu vale é um vale no casamento fracassado. Às vezes o meu vale é um vale de um filho que está perdido. O Senhor está aqui, irmão. Às vezes o meu casamento está perdido. Às vezes meu vale é uma vida financeira fracassada. Às vezes o meu vale é uma família totalmente destruída. Às vezes meu vale é um diagnóstico do médico que está dizendo que não tem mais jeito. Às vezes o meu vale é tudo perdido. É o filho nas drogas, é o filho na cadeia. Às vezes o meu vale é vício. Às vezes o meu vale é o desânimo. Às vezes meu vale é a incredulidade. Às vezes o meu vale é falta de fé. Às vezes no meu vale eu estou tão deprimido, tão desanimado. Tantas coisas pode ser o meu vale. E às vezes esse vale está sequíssimo, sequíssimo. Sabe o que é sequíssimo? Que já passou tempo. Porque um morto, ele está ali, ele fica ali, só que esse vale estava sequíssimo.
sequíssimo. Então ele estava morto há muito tempo. Não tinha mais vida, não tinha esperança. Coloca no outro texto para nós, fazendo um favor. Eu não estou fazendo isso aqui de brincadeira não, irmãos. Eu não estou encenando. Estou percorrendo pelo vale de ossos secos, segundo a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor no verso 2 fala. A palavra do Senhor no verso 2 fala. Ele me levou de um lado para o outro, entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. A sequência. Ele me perguntou, aí a pergunta do Senhor para você hoje: pode esse vale de ossos viver? Pode. Pode. Sabe o que ele respondeu? Senhor, tu sabes. E aqui eu vou abrir um parêntese. Não são as minhas perguntas que vão me levar a um novo nível, são as minhas respostas. Sabe por quê? Um dia Isaías, lá vendo o Senhor, né, nós conhecemos a palavra, viu o Senhor no seu trono. E depois daquele diálogo com o Senhor ali, o Senhor falou assim: quem que eu vou enviar? Quem que eu vou enviar? Sabe o que acontece ali? Deus tinha uma expectativa a respeito dele, e Deus tem uma expectativa meu e ao seu respeito, de que eu viva aquilo que Ele quer que eu viva, e Ele está me perguntando: quem que eu vou enviar? Então são as respostas que vão decidir qual o nível que eu vou entrar. Se eu vou permanecer onde que eu estou, ou se eu vou seguir, né? As respostas. Ele perguntava assim: o que você quer que eu te faça? Né? Quando Jesus pergunta: o que eu quero, o que você quer que eu te faça? Ele está te dando ali a oportunidade de responder o que você quer que Ele faça. Mas a tua resposta vai determinar onde que você vai. Então a sua resposta diante do Senhor determina tudo. E ele fala: Senhor, tu sabes. Aí sabe o que o Senhor fala com ele assim, ó? Olha o que o Senhor fala com ele: profetiza. Engraçado que o Senhor tem e tinha e tem o poder para já falar assim: aqui ó, profeta. Sim, esses ossos podem viver. Olha aí. Ele não podia falar assim: olha aí, profeta. E falava, né? E declarava. Vento. O Senhor declarava tudo, e aí tudo se faria. Mas o Senhor falou com o profeta: profetiza. Profetiza. Declara a palavra que eu tenho ao teu respeito. Crê na palavra que eu tenho ao teu respeito. Profetiza. Abra a boca em meio ao vale de ossos secos. Se o profeta ficasse calado, os ossos secos reviveriam? Se o profeta falasse assim: o Senhor, é a tua vontade que seja feita. Só isso. É lindo. É lindo eu declarar que a tua vontade seja feita. Mas o Senhor está esperando de mim que eu profetize. Que eu profetize ao problema. Porque Ele fala ali: profetize aos ossos. Profetize aos ossos. Não é? Então eu preciso profetizar. E eu profetizo segundo a palavra liberada dele ao meu respeito. Porque eu creio que Ele me escolheu. Porque eu creio que Ele me chamou antes. Quando eu estava no ventre da minha mãe, eu tenho que profetizar. E Ele diz: profetiza. Segue fazendo favor. Profetiza-lhe. E diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Passe para mim fazendo favor. E ele profetizou segundo a palavra do Senhor. Então o convite para o Senhor aqui nessa noite, para mim e para você, é: eu tenho uma palavra liberada ao teu respeito. Eu tenho uma palavra liberada ao teu osso seco. Eu só quero que você profetiza.
Libera a tua boca. E nessa hora eu me pergunto: por que eu e você estamos calados sem liberar uma palavra de profecia do Senhor sobre a minha vida? Libera uma palavra. Libera uma palavra aí ao seu respeito do Senhor. Se você fala assim, eu não tenho uma palavra, você vai falar para mim que você não tem uma palavra? Você vai falar para mim que você não tem uma palavra ao seu respeito do Senhor? Eu te chamei, eu te escolhi. Não foi você que me escolheu, eu te escolhi. Eu te chamei desde o ventre da tua mãe, te santifiquei. Os teus ossos estavam ainda sendo formados, eu já te conhecia. Ele disse sobre mim que eu sou herdeira, co-herdeira com Ele. Ele disse sobre mim, a pastora que falou, que eu sou cauda e não sou cabeça e não sou cauda. Será que eu não conheço a palavra? Será que você não tem nenhuma palavra de Deus a seu respeito? Nenhuma palavra você não tem a seu respeito para você declarar? Eu sou o que o Senhor diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E Ele diz que eu sou mais que vencedor. Você vem aqui na igreja todos os dias, né? Quarta, domingo, às vezes todos os dias. Nenhuma palavra que foi liberada aqui nesse altar ao seu respeito você não conhece. Libera a palavra do Senhor a teu respeito. O Senhor está aqui e Ele está falando com você. Profetiza. Eu só vou fazer esse osso viver quando você profetizar. Então profetiza. Profetiza no Espírito. Porque eu, o Senhor, sou contigo. E vou honrar o que teus lábios falarem. Mas quando profetizares, profetiza com autoridade. Prega minha palavra com verdade. Porque ela é força, ela é vida, ela é poder. E esses ossos secos viverão, 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 viverão. Você pode ficar de pé e declarar isso? Você vai declarar que os seus ossos vão viver sentado? Você vai declarar que os ossos vão viver dessa maneira? Declara. Cada um sabe aqui qual que é o seu osso. Cada um sabe aqui qual que é o seu osso seco. Você vai declarar sobre o seu osso seco: viverão. Amém? Casamento fracassado, viverão. Vida financeira fracassada, viverão. Declara isso para você. Ele está falando, profetiza. Eu posso profetizar sobre a sua vida e temos autoridade do Senhor para isso, mas você profetiza sobre a tua vida que os seus ossos vão viver. Então profetiza. Profetiza no Espírito. Porque eu, o Senhor, sou contigo. E vou honrar o que os seus lábios falarem. Mas quando profetizares, profetiza com autoridade.
minha palavra com verdade, porque ela é força, ela é vida, ela é poder. E esses ossos secos viverão, 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 viverão. E esses ossos secos viverão, 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 viverão. Espírito, Espírito, que desce como fogo, profetiza. O vento de Deus, que é o Espírito Santo, enche nós de novo, enche nós de novo. E a partir do Espírito, nós vamos profetizar sobre nosso vale de ossos secos. Espírito, ele diz, profetiza ao vento. É o Espírito Santo de Deus que traz vida aos ossos secos. E encha-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. E esses ossos secos, e esses ossos secos viverão, viverão, viverão. É facinho, ó. Viverão, é facinho. Viverão, só dizer viverão, 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 viverão. Esses ossos secos viverão, 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 viverão. Você crê? O Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, que vem sobre a minha vida e sobre a tua vida, através desse Espírito, eu vou profetizar, né? Você vai profetizar. Isso aqui não é só aqui não, não é só aqui dentro da igreja não. Você vai profetizar na sua vida, na sua casa. Você vai chegar na sua casa, você vai profetizar. Você vai viver liberando a palavra que Deus diz ao seu respeito. E esses ossos secos viverão, porque a palavra foi segundo a ordem do Senhor. E Ele foi falando segundo a ordem do Senhor. E esses ossos secos viverão, amém? Receba essa palavra do Senhor. Receba essa palavra do Senhor.